Muito bem, então boa noite a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso curso Conheça o Espiritismo, a aula de hoje é a aula 6 do livro, né, Conheça o Espiritismo, volto aqui, tá? Aula Reencarnação, então eu vou compartilhar a telinha aqui com vocês. Deixa eu só ver. Estão enxergando? Sim? Deixa eu só vou interromper aqui que eu não marquei o som aqui. Aí, agora vai. Uma fecundação. Meu Deus, o que eu fiz? Oh, meu Deus do céu, calma aí, gente. Foi, né? Estão enxergando? Não estou vendo vocês. Sim? Então tá bom. Bom, gente, então a gente começa, né, lá com... eu não sei se vocês já observaram, mas a gente sempre costuma começar com os conceitos lá do Evangelho, né? Então a gente, para depois entrar aí dentro da doutrina mesmo, né? Em si, falando, né, nos outros autores aí. Então, a gente começa com essa passagem, né, para a gente conceituar, não, para a gente exemplificar, né, ver os momentos no Evangelho em que há essas referências referente à reencarnação, a esse tema aí que a gente já vai falar o que que é isso, tá bom? Então, ele começa lá, né, disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus responde, né? Em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água, aqui a gente pode relacionar o conceito do batismo, né? E do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne. O que é nascido do espírito é do espírito. Não te admires de que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. Olha lá, os primeiros conceitos aí da reencarnação, tá? A gente tem alguém com o microfone aberto, se puder silenciar, por favor, que daqui agora eu não consigo, senão eu vou ter que interromper o compartilhamento. Então, logo nessa passagem, né, quando Nicodemos faz esse questionamento aí, né, se a gente pode nascer de novo, né, já pode nascer velho aí, né, ele responde nisso. Então, para a gente, ele coloca aqui nessa questão, não te admire de que eu haja dito ser preciso que nasças de novo, né? Então, aí a gente já traz essas primeiras definições aí, né, relacionada a esse processo de reencarnação, né? E aí a gente traz já, então, para a definição, né, do nosso codificador da nossa doutrina, o Allan Kardec, né, que ele traz que a reencarnação, esse processo, nada mais é do que a volta da alma ao espírito, lembra que a alma ou espírito é a mesma definição, tá? A vida corporal, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Bom, hoje a gente vai relacionar muitos conceitos da aula anterior, né, que é a corpo físico, perispírito e espírito. Então, só para recapitular para quem faltou aí, né, o corpo físico, na verdade, a gente fez uma relação com o abacate, a fruta abacate, né? Então, o corpo físico a gente poderia relacionar a casca, né? Porque é algo, digamos assim, que vai acabar, né? É algo passageiro, tá? Assim como o nosso corpo físico, que a gente tem essa necessidade, porque a gente mora aqui no planeta Terra, então nós ainda temos essa necessidade dessa matéria emprestada aqui, certo? Depois, quando a gente morre, a gente sabe o quê? Que o que morre é o corpo físico. Por quê? Porque o espírito, ele é eterno, ele é para sempre, ele nunca vai morrer, tá? E a gente relaciona o espírito ao caroço do abacate, né? Que é algo que a gente não consegue quebrar, né? Se a gente ficar jogando o caroço do abacate lá no chão, se a gente ficar batendo nele, ele não vai conseguir quebrar. Assim é o nosso espírito, é algo eterno para sempre, tá?
E entre, né, esse corpo físico e o espírito, a gente tem uma camada que a gente chama de perispírito, que é o corpo do espírito, né? Então, a gente viu na aulinha passada que existem várias categorias de espíritos, tá? Não vou entrar no mérito, e que é super importante esse perispírito, por quê? Porque é onde ficam as nossas impressões, as nossas memórias. E quando aquelas pessoas que elas veem, espíritos que a gente fala, né? Que são os médiuns videntes, e às vezes a pessoa nem é médium ainda, não desenvolveu, mas ela vê, né? O que acontece? A gente está vendo o perispírito, a gente não está vendo o espírito, né? Outro exemplo também, quando a gente dorme, o momento da vigília, né? O que acontece? Quem sai do nosso corpo para passear, né? Para ir em alguns lugares aí, encontrar com algumas pessoas, enfim, é o nosso perispírito, tá? Por quê? Porque se o espírito sai, né? Aí já era, né? Aí a gente morre fisicamente falando, né? Então, por isso que quem sai é o perispírito, fica ligado aí pelo laço fluídico. Na aula passada a gente falou muito disso, tá? Então, o Allan Kardec traz essa definição para a gente, né? Esse processo de reencarnação nada mais é do que o retorno desse espírito, já que o espírito é eterno e para sempre, né? Num novo corpo. Só que esse corpo, ele não tem nada a ver com o corpo de uma vida anterior, tá? E aí a gente lembra também o quê? Que todos somos criados simples e ignorantes, né? Todos nós somos criados simples e ignorantes. E como a dona Malu já vinha falado ali comentando o livro há 2000 anos, né? O que nos difere entre um e outro, né? O que é? É o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio nada mais é do que o nosso poder de escolha que a gente tem. Então, uns vão para um caminho, outros vão por outro caminho, né? Então, isso é que acaba nos diferenciando nesse padrão de evolução. Por que a gente conhece algumas pessoas que elas são tão elevadas, você vê que, observa que elas têm, assim, uma dificuldade de perder a paciência, né? Enfim, por quê? Porque elas já são espíritos mais elevados, digamos assim, né? E aí, elas já usaram esse livre-arbítrio para um lado, digamos, melhor, para um lado do bem, né? Enquanto que nós que estamos aqui, seres errantes ainda e muitos, né? Mas não desistamos, porque o objetivo do Cristo é o quê? De Deus, desculpa. O objetivo de Deus é que todos chegamos a um modelo de perfeição, né? E aí a gente não pode desistir, porque a gente tem o exemplo lá do 2000 anos do Emmanuel, né? Olha quem ele era e olha quem ele é, né? Atualmente aí, né? Foi, né? Pro Chico Xavier, certo? Então, gente, a reencarnação é isso, tá? A gente retorna, então a gente vai sempre estar retornando até a gente chegar a esse modelo de perfeição e às vezes não ter a necessidade mais de reencarnar. Lembra que quando a gente chega na categoria de espíritos evoluídos, que na aula passada a gente falou muito disso também, né? Se a gente retorna, porque daí quando a gente chega nessa categoria, a gente não tem necessidade mais de reencarnar. Mas se a gente reencarna, é como missão, é para ajudar algum, digamos assim, ente querido, enfim, né? Algum companheiro, algum irmão que precisa, para ele subir no degrauzinho aí dessa jornada dele, da nossa ajuda, certo? Então, esse é o objetivo maior da reencarnação, que a cada oportunidade que a gente tem, né, de uma encarnação, entre uma encarnação e outra, a gente suba o degrauzinho. Vocês vão ver hoje aqui no livro, ele fala muito disso, tá bom? Então, essa é a definição que o Allan Kardec traz para a gente. A gente vai falar agora a definição de Leon Denis. A gente não falou dele aqui ainda, acho que a gente não falou. O Leon Denis, gente, ele era o plano B do Cristo, tá? Então, se o Allan Kardec, tô sem o apontador aqui, se o Allan Kardec falhasse, né, lembra que ele tem livre-arbítrio, assim como qualquer um de nós. Então, se ele escolhesse não estudar o Espiritismo, o plano B do Cristo era quem? Aqui, ó, Leon Denis, tá? Então, daí, olha só como que a espiritualidade trabalha, né? Impressionante, não é mesmo? Então, Leon Denis também teve a sua contribuição, né, no movimento espírita, e ele traz pra gente, né, nesse livro aqui, ó, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má. Tudo vai depender das nossas experiências anteriores, né? Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para reinar um novo ato do drama da sua vida.
pagar as dívidas que contraiu nas encarnações anteriores, né? E conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para frente, né? Como diz o Luciano aí, né? Então, aqui ele traz justamente isso que a gente comentou, né? Que o nosso objetivo, o objetivo de Deus para nós, né, é que chegamos a um modelo de perfeição, e aí a cada encarnação vamos pagar as nossas dívidas, e a cada encarnação a gente vai aprender uma coisa, e aí a gente tem que voltar para ver se a gente aprendeu realmente, que aqui que é realmente a prova real, a prova dos novos, tá? Por quê? Porque aqui a gente tá com, digamos assim, o véu, né? A gente não sabe o que aconteceu em vidas anteriores, a gente ainda vai falar disso nessa aula, tá? Hoje. Então, a gente está com esse véu, então aqui realmente que a gente vai ver a prova real, se a gente aprendeu ou não, tá bom? Depois, ele já entra aqui nos objetivos mesmo, ó. Qual que é o objetivo, né? Livro dos Espíritos. Lembra o nosso livro de perguntas e respostas, onde a gente tem vários questionamentos e respostas, né, do Espírito da Verdade, com relação a vários conceitos aí. Então, qual que é o objetivo aí da reencarnação? Em uma das perguntas, né? Espiar. O que é espiar? A gente vê se a gente aprendeu realmente, né? Melhora progressiva da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Então, a gente vai falar bem no final da aula de hoje sobre essa questão da justiça, né? Ora, por que que uns nascem ricos, outros nascem pobres, uns nascem faltando um membro, outros nascem perfeitos, digamos assim, né? Falando fisicamente, né? Então, a gente vai ver muito essa questão bem no finalzinho da aula de hoje, da questão da justiça mesmo, tá? Bom, aqui, ó, só complementando, ele fala assim, né? Que Deus impõe a encarnação a fim de fazê-lo chegá-lo à perfeição, né? Esse é o objetivo de Deus para conosco. Para uns vai ser expiação, para outros uma missão. Então, a gente já teve vários exemplos de espíritos missionários aqui encarnados, certo? Mas, e lembrando que todos nós temos a nossa missão também, né? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. E isso é que está a expiação, tá? Então, para a gente aprender, a gente vai ter que sofrer, tá? Essa é a real. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Né? Ou seja, são dois objetivos, né? Da gente aprender aí com o erro, então a gente vai ter que sofrer, tá? Lembrando que a felicidade não é desse mundo, né? O conceito que a gente tem de felicidade é um conceito totalmente material, tá? E o outro fim é o quê? De suportar, né, a nossa encarnação aí. Então, esse é o objetivo dos nossos processos reencarnatórios, tudo bem? Que ele traz aqui no livro pra gente. Aí ele completa ainda e fala assim, ó, para executá-la, né, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir, olha lá, e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tá? Então, um vai ajudar o outro aí, a fim de que a gente ajude nesse progresso da humanidade, tá? Então, o momento que a gente passa, a gente vai vendo uma aula especial, a gente vai falar bastante disso, né? Esse momento que a gente passa é justamente para isso, tá? Apesar da gente estar tendo muitos desencarnes, né? Mas é o que? É necessário para o progresso da humanidade, tá? Ele traz aqui para a gente no livro. Por quê? Novamente, o conceito de felicidade que a gente tem é um conceito material, não é um conceito do Cristo, não é um conceito de Deus, tudo bem? Bom, e aí agora ele entra dessa questão da justiça divina. Antes da gente falar dessa questão, ficou claro, gente, o objetivo, por que que a gente tem que reencarnar várias vezes aí? Alguém ficou, assim, com dúvida, quer perguntar? Fica à vontade, pode abrir o microfone e perguntar, gente. Se quiser, de repente, compartilhar alguma outra
visão também, fique à vontade, tá? Tá tudo certo? Eu não tô enxergando vocês aqui. Eu não sei porque que hora ele faz eu enxergar, a hora ele não enxergo. Aí já sumiu de novo aí, pronto. Então tá, então vou tocar, tá? Então quem quiser só abre o microfone, perguntar, compartilhar aí, contribuir, fique à vontade. Bom, aqui a gente vai começar a falar daquela questão que eu comentei ali no começo, né? Da questão da justiça, tá? Em que se funda, né? Ele traz aqui pra gente o dogma da reencarnação. No que se baseia a reencarnação? E aí ele traz pra gente na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a sua melhora? Não são os filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão, tá? E aí ele complementa aqui, ó. Todos os espíritos tendem para a perfeição. Olha lá, de novo, né? E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. Então, por isso que a gente reencarna, tá? Proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, por isso que também a gente tem essa necessidade de reencarnar. Vamos supor que ficou para trás alguma prova que a gente teria que cumprir, né, para ver se a gente aprendeu realmente, ou alguma missão até. E a gente não deu conta do recado, então vai lá, tenta de novo, né? Olha a misericórdia de Deus com a gente, né? E aí ele traz ainda a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que vos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos as ensinam, tá? Então, por isso que ele dá digamos assim, essas oportunidades para a gente reencarnar, né? Justamente para a gente tentar resgatar esses erros, né? Que a gente fez, que a gente não lembra. A gente vai falar disso também, tá? Por que que a gente não lembra? A gente vai falar na aula de hoje. Bom, e aí ele traz aqui para gente. Todos os espíritos tendem à perfeição, esse aqui a gente já falou, né? A doutrina da reencarnação, esse aqui também já foi, deixei para trás. E aí, antes da gente falar, né, dessa questão da pluralidade, que hoje a gente vai falar bastante, né, que são as nossas várias vivências aí reencarnatórias, ele traz aqui no livro para a gente essa questão aqui, ó. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. Imortalidade de quem, gente? Do corpo físico? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Quem que é imortal? Quem que nunca morre? É o corpo físico? A alma, Isso. o espírito. Muito bem, a alma, o espírito, né? Isso mesmo. Então, por isso que justifica, tá? A evolução indica um plano e um fim. Esse fim que é a perfeição. Olha lá, de novo, tá, gente? Esse é o objetivo de Deus conosco. Não pode realizar-se em uma existência só. Por quê, gente? Todos fomos criados simples e ignorantes. Imagina só, se a gente tivesse tido só uma oportunidade reencarnatória lá no tempo que a gente era bem ignorantão mesmo, né? Lá no tempo da pedra, lá do fogo, né? Do homem das cavernas. Imagina se a gente tivesse tido só aquela oportunidade, o quão imperfeito a gente seria, o quão a gente não teria aprendido praticamente nada, porque só foi uma encarnação, tá? Fernanda, Oi? Ele fala aqui também, né, a importância, muitas vezes a gente pensa assim que
perdeu, a pessoa teve uma vida inútil, ou então a pessoa deixou para aproveitar e fazer alguma coisa muito tardiamente. E... Meu Deus, sumiu aqui. Só um minutinho. Desculpa, eu que descompartilhei que você estava falando, mas eu compartilho de novo, peraí. Tá. Pronto. Tá. Às vezes a pessoa deixa para fazer, digamos assim, um curso de faculdade. A gente vê a pessoa fazendo aos 80, 90 anos, fazendo faculdade. Mas, gente, já está na hora de morrer, porque ela vai aproveitar? Gente, o espírito aproveita isso em outra encarnação. É uma bagagem para o espírito, né? Então, nunca nenhum aprendizado da gente aqui é perdido. Isso serve de bagagens, né, para outras encarnações. No livro mesmo está explicando muito bem isso. Porque às vezes ele fala assim, nossa, mas o que essa pessoa nessa idade está querendo fazer? 90 anos fazendo faculdade? Ela vai aproveitar isso na próxima encarnação. Não vai chegar tão sem informação quanto estaria, né? E até mesmo, Malu, para aquele, não é público que fala, mas para aqueles colegas que ela vai estudar, ela vai acabar sendo um exemplo. Porque para aquele que quer desistir, que não estuda, né, que leva na brincadeira, vai olhar e falar, cara, olha aí, 80 anos, 70 anos que seja, né? Tipo, saindo do conforto da casa dela para vir se dedicar, o que eu tô fazendo, né? Vamos levar mais a sério esse negócio. Além né? de ela então, estar preparando a bagagem para a próxima encarnação, ela está ajudando os que estão aqui, né? Exatamente, né? Tá sendo uma missão, né, para ela. Muito bem. Então, gente, tá com vontade, não passa vontade, não. Quer fazer faculdade, o que quiser fazer aí para aproveitar, aproveita, tá? Porque a gente sabe que não é só essa vida, tá bom? E aí ele coloca ainda que a gente deve ver, né, na pluralidade, aí ele já entra aqui, ó, nesse slide, né, devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, eu gosto muito dessa palavra aqui, ó, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva de degrau a degrau. Olha lá, lembra quando a gente sempre fala que o objetivo de Deus conosco é subir um degrauzinho em cada jornada, né, em cada encarnação, para a gente chegar a esse modelo de perfeição aí, né? Na Terra, olha só, isso aqui é importante também, é tema de aula isso aqui, da aula 8 ou 9, não lembro agora. Na Terra, primeiramente, e depois através das inumeráveis estâncias do céu estrelado. Então, daqui a gente tira muitas falas, tá? Então, o que ele fala? Esforço. Gente, eu não lembro agora quem fala, tá? Acho que a Malu pode me ajudar, a Renata também. Que eles falam, né? Um dos espíritos fala que a gente reconhece o verdadeiro espírita, né? Pelo seu hábito de se esforçar. Quem que fala, Malu? Você lembra? Pelo esforço, né? Conhece esse verdadeiro espírita? Isso. Pelo esforço que ele faz em domar as próprias tendências. As más tendências, né? Então, Allan Kardec. É o Allan Kardec, né? Eu sempre confundo ele com o André Luiz, eu nunca sei qual que é qual. Os dois começam com A, e aí eu prefiro não falar, porque eu sempre confundo. Então, gente, olha nós não somos perfeitos, né? A gente esforça para domar as nossas más inclinações, né? Então, o verdadeiro espírito é esse, que perfeito só Cristo, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente se esforça, né? Imagina a felicidade, né? Do nosso mentor aí com a gente, né? Por exemplo, um exemplo bem banal, assim, né? Vamos supor que a gente viu uma situação, alguém veio falar mal de alguém pra gente, né? E aí a gente pensa na ânsia, né, de responder a pessoa. O que a gente faz? A gente engole, né, fica quieto, concorda às vezes, né, ou então faz algo que o Chico falava muito, né, tá com raiva, coloca água na boca, segura até a raiva passar, né, numa situação dessa é um exemplo disso, né, ou então ainda, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o contrário, a pessoa tá falando mal de uma pessoa pra gente, a gente pode fazer ela ver o lado bom. Ah, fulana fez isso. Você lembra aquela vez que ela fez aquilo, ajudou, não sei o quê? Então, olha só, né? A gente está revertendo. Então, o que é isso? É nosso esforço, né? A gente poderia muito bem entender a inclinação aí de aproveitar que alguém está falando mal de alguém pra gente e a gente fala mal também, né? Então,
Esse é o verdadeiro espírito, é aquele que se esforça, né? Tá ali na situação. Lembra, a prova é aqui, né? Na encarnação, aqui que a gente vai provar se a gente aprendeu mesmo, né? E aí, então, a gente acaba se esforçando, é um mérito, é um ponto pra gente, olha lá, subir um degrau, tá? Quando ele fala isso aqui, ó, na Terra primeiramente, e depois, através das inumeráveis instâncias do céu estrelado, o que a gente sabe, gente? Olha só, existem várias encarnações, várias oportunidades, e o objetivo é que a gente chegue a esse modelo de perfeição. Bom, nós que estamos aqui temos a necessidade desse corpo físico ainda, nós somos muito materialistas, então por isso estamos aqui na Terra. Existem espíritos que eles não têm, que a gente já falou aula passada e já falamos no começo hoje, que eles não têm mais a necessidade de reencarnar, eles não têm mais essa necessidade desse corpo físico. Eles só são espíritos, né? E que ajudam aqui, estão torcendo, estão vibrando pela nossa evolução, né? Então, esses espíritos que não têm essa necessidade desse corpo físico mais, né? Eles moram em outras galáxias, em outros planetas, tá? Então, por quê? Porque lá não tem essa necessidade desse corpo físico que a gente tem, e aí por isso a gente está aqui na Terra, tá? Só que isso é tema de uma próxima aula, né? Pluralidade de mundos habitados, que é a aula que eu mais amo dentro da doutrina espírita, tá? Então a gente conversa mais pra frente. Eu não lembro agora se é o capítulo 8 ou 9, deixa eu ver aqui. É o capítulo 7, daqui 2 aulas, né? Tá bom? Então é uma aula muito interessante, assim, tá? E ajuda bastante nesse entendimento aí dessa questão de outros mundos e tudo mais, tá? E aí, ele traz aqui pra gente, peraí, deixa eu só ver que eu me perdi aqui. Aqui, terminou aqui. Aí eu vou falar aqui agora, que ele traz um livro pra gente, ó. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. Não, esse aqui já foi. Aqui, ó. A reencarnação afirmada pelas vozes de além-túmulo é a única forma racional, porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. É devagar o processo, tá, gente? Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa, e não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Tá? Novamente, a palavra justiça, que a gente ainda vai falar dela no finalzinho da aula, tá? E aí ele entra no processo de reencarnação, né? Isso aqui é muito interessante porque, assim, ajuda a gente a entender, né, a questão do desencarne também, que é um tema da aula que vem, tá? Então, tá, sabemos que o quê? O que morre é o corpo físico, que o espírito é eterno, que a gente tem várias oportunidades para nossa melhora, a fim de que a gente chegue a um modelo de perfeição, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ele traz o questionamento lá no Livro dos Espíritos. Cabe ao espírito a escolha do corpo e que encarna, ou somente a do gênero de vida que ele sirva de prova, né? Então, ele está perguntando se a gente pode escolher, se a gente vem no corpo de mulher, de homem, enfim. E aí, o que ele responde para a gente? Ó, pode também escolher o corpo, mas o que vai acontecer para a gente ter essa opção de escolha, digamos assim, esse não é poder, mas enfim, essa concessão, o que vai, né, permitir que a gente seja concedido se a gente vem como homem ou mulher, enfim, né? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu corpo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual, tá? Então, aqui a gente pode pegar dois contextos para a gente estar falando. Então, a gente pode ter essa opção de escolher, tá? Lembrando que não são todos que têm essa opção, digamos assim. Tudo vai depender do quê? Da nossa evolução espiritual e da nossa necessidade naquela reencarnação. A aula passada a gente deu alguns exemplos, por exemplo, aqueles senhores lá da época da escravidão,
né, que abusavam das mulheres, né? Então aí o que que acontece? Pode ser que ele venha numa próxima encarnação no corpo de uma mulher e ele pode ser abusado. Por quê? Para ele, olha lá, cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Expiar, né? Ou seja, para ele sentir o que ele fez em vidas passadas com as mulheres, tudo bem? As quais ele abusava. É só um exemplo, tá, gente? Isso vale para qualquer outro exemplo. A Malu até deu um exemplo na aula passada do livro, né? De um livro de um espírito que encarnou, né? E aí era para ele perder o braço e ele perdeu o dedo. Por quê? Porque ele é um espírito, na encarnação que ele veio, ele se tornou um espírito muito caridoso. Então, essa prática dessa caridade acabou atenuando algo que seria para ele espiar, né? Que seria a perda do braço, né? E aí ele acabou perdendo o dedinho ali, digamos, tá? Então, olha só, né? Oi. Também, no caso aí, fala que pode escolher, mas muitas vezes, às vezes, o espírito, naquela ânsia de melhorar e de expiar, igual você falou, ele pede prova muito difícil. Ele pede para vir totalmente paraplégico, qualquer coisa assim no sentido, né? Aí, o que a espiritualidade vai entender? Vai ver que é uma prova muito pesada para ele. Muitas vezes não é concedido por isso, porque sabe que ele vai falir, né? Então, ele não vai ter sucesso em cumprir essa tarefa. Ele se propõe, na verdade, ele está com boa vontade, mas você sabe que lá a gente fala uma coisa, chega aqui a gente esquece, né? Então, é muito fácil ele esquecer o que ele prometeu e ter uma encarnação comprometida. E aí, gente, isso aqui justifica muito o quê, então? Pelo menos para mim justificou muito isso, que antes de me tornar espírita eu não entendia o porquê, justamente isso, o porquê, né? Umas pessoas sofriam mais que a outras, umas vinham com falta de algum membro, por exemplo, né? E outras não. Então, isso aqui justifica muito isso, porque às vezes, quando a gente se depara com alguém, vamos supor, no nosso meio, ou que a gente vê na rua, vê na TV, né? Faltando algum membro, ou então aquelas pessoas que nascem sem questão da cognição, né, do pensar. Então, isso aqui justifica muito. Por quê? Porque às vezes aquele espírito pode ter escolhido essa prova, né? Por quê? Porque às vezes em alguma encarnação anterior ele falhou. Tá? Então, isso aqui justifica muito essa questão. Então, pelo menos para mim, justificou muito, que eu passei a ver de outra forma, porque eu não entendia isso. Por que que, né, eu tenho um irmão que ele é especial, né? Então, aí eu sempre questionava, por que que meu irmão veio especial e eu não? Né? E minha outra irmã também não. Então, eu não entendia isso. E hoje em dia eu entendo, né? E assim como quando eu me deparo, né, com outras pessoas também na mesma condição, né? Então, isso aqui, pelo menos para mim, justificou muito essa questão, né? Da gente ter esse entendimento, né? E não ficar com aquele sentimento de dó, de piedade, né? Ah, coitado. Não, gente, ele pode ter escolhido, né? Assim como pode ter sido, não pode ter sido escolha dele, mas ele veio justamente para, de alguma forma, aprender com aquela família, né? Com aquele corpo familiar que ele veio. Tudo bem? O que mais que ele traz aqui, tá, pra gente? Ah, aqui, ó, tem esse não tá aqui nos slides, tá? É uma questão do livro que ele coloca lá, do Livro dos Espíritos. Se o espírito, ele pode, na hora de reencarnar, na última hora, ele recusar tomar o corpo por ele escolhido. Então, vamos supor que ele escolheu vir, igual a Dona Malu falou, né? Vir aí com uma prova muito difícil. Então, ele pode recusar na hora que ele vai reencarnar ali, né, no momento, naquele processo de reencarnação, que a gente já vai falar disso, como que funciona, ele pode recusar, e aí olha o que ele responde. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma, tá? Então, é a resposta que ele traz lá no Livro dos Espíritos pra gente. O espírito adiantado, cuja liberdade aumenta na razão direta da sua elevação, escolhe o meio onde quer renascer. Ao passo que o espírito inferior, ou seja, aqueles que estão mais atrasados, digamos assim, né, moralmente falando, tá?
é impelido por uma força misteriosa a que obedece instintivamente. Olha essa palavra, né? Quando a gente fala de instinto, o instinto ele é algo natural, né? Então, quando alguém me belisca, eu vou fazer o quê? Um ai, ou então eu vou querer bater na pessoa. Isso é instinto, tá? Então, não é algo pensado. Mas todos são protegidos, são aconselhados, amparados na passagem da vida do espaço para a existência terrestre. Mais penosa, mais temível que a morte, olha só, né? Então, Fernanda, a gente tem um oi. exemplo aí, para quem viu o filme Nosso Lar, a gente vê lá o pai do André Luiz. Ele teve que vir, foi uma reencarnação compulsória para que ele melhorasse. Ele não concordava, ele não tinha evoluído nada lá, né? Então, igual ele fala aqui, ó, são impelidos por uma força misteriosa e ele vem numa reencarnação compulsória, né? Fala, ó, você tem que ir para evoluir no corpo, porque aqui nós sofrendo no corpo, né, em reencarnado, que a gente vai aprender. Então, lá a gente, quem viu o filme André Luiz pode entender essa situação, né? E ele teve que vir porque ele tinha duas pessoas que ele estava com um débito muito grande, né? Que ele tinha abusado delas, então ele tinha que vir, foi compulsório, ele foi impelido a reencarnar e não tinha escolha. Exatamente. Então, gente, ele fala o que aqui que ele traz no livro pra gente, né? Isso daí que eu falei para vocês está lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, novamente do Leon Denis, tá? Que todos nós, no momento que nós reencarnamos, nós somos protegidos, aconselhados e amparados. Porque cada um de nós temos o nosso mentor ou os nossos espíritos que torcem pela gente, pela nossa evolução. Né? Então, a gente está sendo amparado nesse processo aí. Por quê? Novamente, aqui é o momento que a gente vai ver se a gente aprendeu, né? O que a gente aprende, na verdade, a gente vai praticar, para ver se a gente aprendeu mesmo, porque uma coisa é a teoria, outra coisa a gente sabe que 90% a gente aprende, né? Isso é para qualquer coisa da vida, né? A gente aprende mais se a gente praticar, em vez de ficar só lendo ou só estudando, enfim, né? E aí ele fala pra gente, ó. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não? A união da alma com o corpo efetua-se por meio do invólucro fluídico, o perispírito, que de muitas vezes temos falado. Ele é sutil e vai servir de laço entre o espírito e o corpo, tá? A alma está presa ao germe por este mediador plástico, que é o perispírito, né? Que vai se retrair, condensar-se cada vez mais através das fases progressivas da gestação e formar o corpo físico. Desde a concepção até o nascimento, a fusão opera-se lentamente, fibra por fibra, molécula por molécula, tá? Então, ele tá falando aí desse processo do momento que a gente reencarna, tá? Então, é todo um processo e a gente vai ver mais para frente isso aqui nos próximos slides, tá? Olha lá o que ele traz para a gente no Missionários da Luz. Grande percentagem de reencarnações na crosta terrestre, né, se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico, né? Então, ele explica como que é esse processo aí da reencarnação, tá? É algo individual, por quê? Porque cada um de nós, né, temos a nossa evolução, ou a nossa ainda não tão evolução, né? E aí, cada um de nós vai ser individualizado esse processo de reencarnação, tá? E aí, a gente começa a falar, ó, que bonitinho, né? Dá até vontade de ter, de fazer. Olha só, o que acontece, gente? Quando que inicia o processo de reencarnação? Olha lá. Ele traz pra gente, né, o Divaldo, no livro Viagens e Entrevistas, que a reencarnação tem início no momento da fecundação, tá? Então, é algo físico, né? Então, precisa ali do óvulo do espermatozoide para iniciar esse processo. Mas lembrando, gente, que olha só, não é assim, fecundou, né? Não, tem todo um processo anterior, né? Por quê? Vai ser preparado, os pais, né, vão ser intuídos, às vezes a gente não lembra, né, por conta dos nossos sonhos, o bebezinho vai estar junto ali, né, tentando intuir tudo mais, mas às vezes a gente não lembra, tá? Porque
a gente ainda está nesse corpo físico aqui, tá? Então, aí a gente não lembra disso. E somente conclui entre 7 e 8 anos de idade. Isso aqui a psicologia também explica, tá, gente? Que a criança, ela só forma a personalidade, só consolida a personalidade dela a partir dos 7 anos. Por isso que antes disso a gente pode moldar, tá? Esse bebezinho aí. O espírito se impregnando na matéria quando está totalmente reencarnado, quando absorve o impacto e passa a controlar o corpo. Nesse período se deu a reencarnação total. Então, o processo de reencarnação, olha só, quanto tempo, cronologicamente falando, ele demora, né? Até entre 7 e 8 anos, tá? E aí, isso aqui vai justificar muito para a gente entender, às vezes, quem já passou por essa situação, né? Quando eu dei aula, eu passava muito por isso, só que eu não era espírita ainda, eu não entendia, né? Ele traz aqui para a gente também, deixa eu ver se é aqui que tem que falar. Aqui, ó. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano, seria aqui, tá? Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos de sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, somos quem? Nós que estamos encarnados, né? Goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais com um novo nascimento na esfera do mundo, tá? E aí ele fala aqui, antes da gente falar da importância do período infantil, né, ainda desse processo até os 7 anos, conseguido o êxito do renascimento, continua o intercâmbio durante a primeira infância, com os amigos da retaguarda espiritual. E à medida que o corpo absorve o espírito, ou este se assenhoria daquele, vão se apagando as lembranças mais próximas, enquanto resumem as fixações mais fortemente vivas do ser, dando nascimento às tendências e paixões que a educação e a disciplina moral devem corrigir a benefício do educando. Resumindo, até os 7 anos a gente consegue sim moldar, tá, o caráter daquele ser que reencarnou, tudo bem, os pais conseguem. E outra questão que ele coloca aqui pra gente, que, gente, até os 7 anos, o bebezinho aqui que reencarnou, ele tá muito mais ligado ainda no plano espiritual do que no plano material. Por isso que a gente, às vezes, vê alguns bebezinhos ou algumas crianças, né, como já aconteceu, delas falarem, olha, meu amigo tá falando isso, olha, o vovô que, né, já tinha desencarnado, por exemplo, né? Por quê? Porque elas estão mais lá no plano espiritual, elas estão mais ainda próxima do espírito, né, desse plano aí do outro lado, do que na matéria, que somos nós que estamos já bem impregnados, tá? Então, quando alguém vê, né, algum bebezinho, tá, que tá falando, bebê não, né, criança já com 1, 2, 3, 4 anos falando que tá vendo o amiguinho, que tá brincando com o amiguinho, é porque é o amiguinho que tá ali mesmo, tá? Por quê? Porque ele tá mais lá, mesmo, né? Ele tá vendo mesmo, e também quem são esses aí amigos da retaguarda espiritual? Geralmente são os mentores, né? Ou até mesmo aqueles espíritos afins, né? Isso, aí a gente fala aqui e algumas nosso outras anjo da guarda, encarnações, né? Nós falamos do nosso anjo da guarda. Então, são espíritos simpáticos que gostam da gente e que vêm nos auxiliar, né? Então até 7 anos a gente tem toda essa proteção. A gente sempre fala, né, que aqueles gurizinhos bem danadinhos mesmo, né? Fala, coitado do anjo da guarda dele, né? Agora tem uns que não dá tanto trabalho para nos aguardar, mas tem uns que... E aí a gente pode ajudar nesse processo, né? Então, por exemplo, a gente vê muito isso, né? Lá na Casa Espírita a gente vê muito isso. Observa, assim, que geralmente num grupo de criança tem, às vezes, 1, 2 ou 3 que tende a gente ver que, assim, tá bem perfeito, né? Teima bastante, né? Ou é agressivo, né? Por quê? Isso aí é a bagagem que ele trouxe. Além do mais, tem a questão do lar que ele está, né? Então, se ele tá num lar onde há a predominância, vamos supor, da violência,
da briga, né? O que ele vai refletir? Ele vai refletir o comportamento daquele lar, além do que ele já trouxe na bagagem aí das outras vidas que ele teve, tá? Então, a boa notícia é que a gente consegue moldar sim, né? Então, agora que a gente tem informação, né? Isso, de certa forma, acaba acalentando, né? E essa questão, gente, quando o bebê, ali a criança, ela vê, então, assim, se você tiver a oportunidade de ter um momento assim, né? Questione a criança, fala, mas como que ele é? Descreve para mim, né? Para aquele espírito que está ali se sentir acolhido também, né? Porque geralmente é como a Malu falou, esse espírito que está ali próximo do bebezinho é o mentor, é o anjo da guarda, ou são espíritos afins ali de algumas outras encarnações, né? Que querem que aquela criança evolua, certo? Que querem ajudar, tá? Então, por isso que é importante a gente, digamos assim, dar voz, né? Não falar igual eu falava quando eu dava aula. Ah, menino, você tá vendo? Para com isso, né? Não existe não, né? Então, olha a ignorância, né, gente? Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento e saber, né, como lidar quando acontecer uma situação como essa, tá bom? Bom, e aqui agora a gente fala da importância, né, do período da infância, depois que ele consolidou lá, né, os 7 anos, formou a personalidade, definiu o caráter, aí ele já vai estar muito mais nesse plano material do que no plano de lá, né? Então, daí a gente vê esse questionamento, né? Lá no livro Consolador do Emmanuel, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Sim, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de remover o caráter e restabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, que é o colégio familiar. Tá? Então, a família, sim, tem um papel muito, extremamente importante nessa reencarnação desse ser ou desses serizinhos aí que vieram, né? Que estão por vir, né? A fim de que a gente ajude eles a evoluírem também. E eles vão nos ajudar também, com certeza, tá bom? Mais que ele traz aqui pra gente. Não, seria isso, essa questão mesmo do período infantil. É isso mesmo. Gente, ficou alguma dúvida com relação a esse processo mesmo da reencarnação? Que aqui a gente falou bem disso, né? Como que acontece, o momento que acontece, né? A questão da criança ali até os 7 anos. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que agora a gente vai falar de outro assunto. Tá tudo certo, gente? Então, vamos para frente, né? Então, vamos lá. Bom, Fernando, olha só. Se a gente tem várias reencarnações, né, várias oportunidades, por que a gente esquece nossa vida passada? Isso aqui vai ajudar bastante a gente entender isso, tá? Lembra, gente, nós somos muito imperfeitos ainda, nós temos a necessidade desse corpo físico ainda, certo? E aí, o que o Leon Denis novamente traz pra gente, ó? A objeção mais trivial é essa. Se o homem já viveu, pergunta-se, por que não se lembra de suas experiências passadas? Já, sumariamente, indicamos a causa fisiológica deste esquecimento. Esta causa é o próprio renascimento, a nossa reencarnação. Isto é, o revestimento de um novo organismo, de um invólucro material, ou seja, o corpo físico, né? Que sobrepondo-se ao invólucro fluídico, que seria o perispírito junto com o espírito, faz a seu respeito, às vezes, de um apagador, tá? Então, justamente, é como se passasse uma borrachinha lá, né? Passasse o apagador no quadro, né? E a gente não lembra. Por que a gente não lembra? Olha lá. O que eles trazem para a gente novamente, o Leon Denis. A persistência das recordações acarretaria a persistência das ideias errôneas, dos preconceitos de casta, tempo, meio, numa palavra, de toda uma herança mental, de um conjunto de visitas e coisas que nos custaria tanto mais a modificar, a transformar, quanto mais vivo estivesse em nós.
O esquecimento, ao contrário, permitindo-nos aproveitar mais amplamente dos estados diferentes que uma nova vida nos proporciona. Ajuda-nos a reconstruir nossa personalidade num plano melhor. Nossas faculdades, nossa experiência aumentam em extensão e profundidade. Por que que a gente esquece, gente? Porque imagina só, na família que viemos, né? Aqui em casa, por exemplo, somos eu e meu marido ainda, né? Então, imagina só se eu lembrasse que na vida passada ele me traiu, ou que na vida passada eu traí ele, né? Se ele lembrasse isso. Será que a gente teria maturidade, né, para saber lidar com isso? Ou imagina pior ainda, se um dos dois tivesse matado um ou outro, se a gente lembrasse disso. Será que a gente ia ter maturidade suficiente para saber lidar com isso nessa vida? Né? Então, por isso que a gente tem o quê? Uma coisa chamada misericórdia divina, tá? Deus, ele é justo, lembra da aula Deus? Ele é justo, ele é bom, ele é onipresente e ele tem misericórdia da gente. Ele está constantemente torcendo por nós, né? Então, por isso, ele nos dá esse esquecimento para a gente, porque a gente não tem maturidade para lembrar de coisas que a gente fez em vidas passadas e tá junto com a mesma família, por exemplo, com o mesmo cônjuge, ou com a mãe, com o pai, com os filhos, né? Então, por isso que a gente esquece, tá? Essa é a maior, o maior exemplo que a gente vê de misericórdia realmente de Deus conosco, né? Porque realmente a gente não teria maturidade para lidar, né? Então, como a gente esquece, né? Aqui a gente está provando para ver realmente, né? Se a gente aprendeu aí o que a gente ficou sabendo, né? E aqui no livro ele fala também, né? Que essa questão, que eu acho que ele vai entrar, não, ele não fala aqui nos slides. Então, vou complementar aqui, né? Que ele fala dessa questão da gente saber ou não das nossas vidas quando a gente está desencarnado, né? Então, para alguns espíritos, para a grande maioria, não tem a necessidade de saber o que nós fomos, tá? O que já fizemos, enfim, né, em vidas anteriores aí. Porque, novamente, a gente não tem maturidade para isso, para lidar com essa situação, tá? Mas a gente lembra o quê? Da nossa última encarnação. Então, aqui todos nós, quando desencarnarmos, nós vamos estar lá, chegou lá, vai passar pelo umbral, uns mais, outros menos, né? E aí, quando chegar lá, a gente vai ter o nosso quadro, digamos assim, né? Da nossa encarnação aqui. Ah, aqui você fez um ponto positivo, só que aqui você fez 2 negativo, né? Então, isso, para nossa consciência, no momento que a gente está desencarnado, é um sofrimento terrível, porque aí a gente vê e fala, nossa, como eu fui imperfeito, né? Então, ele fala no livro que ele traz pra gente que não tem necessidade, mesmo quando a gente está desencarnado, da gente saber, né, o que a gente fez, para quem a gente fez mal, para quem a gente fez bem, tá? Então, a gente não tem essa necessidade, justamente porque a gente não saberia lidar com isso, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, outra coisa que ele fala também aqui, ó, no momento da vigília, né, que é no momento do sono aí, do sonho, né? Ele fala assim, ó, o espírito no estado de vigília apenas poderá exprimir pelas formas da linguagem as impressões registradas por seu cérebro material, que ele traz pra gente essa questão, né, do esquecimento, tá? Bom, e aqui, para a gente finalizar, né? Deixa eu só falar mais um pouquinho disso aqui, gente, antes da gente finalizar, que é importante, tá? Que ele traz no livro e ele não trouxe nos slides, ó. Outra consideração mais grave ainda, do porquê a gente esquece, tá? O conhecimento de um passado corrupto, como deve suceder como o de muitos de nós, seria um fardo muito pesado. Só uma vontade de rija têmpera que ele coloca pode ser sem vertigem desenrolar-se uma longa série de faltas, de desfalecimentos, de atos vergonhosos, de crimes talvez, para pesar-lhes as consequências e resignar-se a passar por elas. A maior parte dos homens atuais é incapaz de se resignar, tá? Que ele traz aqui pra gente. A recordação das vidas anteriores só pode ser proveitosa ao espírito bastante envolvido, bastante senhor de si,
para suportar-lhe o peso sem fraquejar, com o suficiente desapego das coisas humanas para contemplar com serenidade o espetáculo de sua história. E ele ainda traz mais, para finalizar essa parte. O conhecimento integral das vidas passadas apresentaria inconvenientes formidáveis, não só para o indivíduo, mas também para a coletividade. Introduziria na vida social elementos de discórdia, fermentos de ódio, que agravariam a situação da humanidade e obstariam a todo o progresso moral. Todos os criminosos da história, reencarnados para expiar, ou seja, para eles vivenciarem o que eles fizeram de mal em outras vidas passadas, né? Seriam desmascarados. As vergonhas, as traições, as perfídias, as iniquidades de todos os séculos seriam de novo assoalhadas à nossa vista. Vocês imaginam só, né, os vários eventos, como ele está falando de progresso, né, que seriam um atraso para o progresso da humanidade, né? Imagina se a gente soubesse que a gente reencarnou lá com os amiguinhos do Hitler, né? E aí, que a gente veio com marido e mulher, ou com pai e mãe, né? Será que a gente teria maturidade, né? Ou da Primeira Guerra Mundial, ou de outras catástrofes lá, Hiroshima, Nagasaki, o pessoal que está aí no Japão, né? Será que a gente teria maturidade para lidar com isso, né? Com esses seres que a gente sabe que fez mal, ou às vezes até a gente estava lá, né? Então, realmente, a gente não tem essa maturidade. Por isso, né, que a gente tem esse esquecimento, que é o que? É uma forma de Deus ser misericordioso para com seus filhos, tá bom? E antes da gente finalizar... Indicar um livro aí, Fernanda. É o livro Missionários da Luz, retrata muito bem lá a reencarnação de Segismundo. Era um triângulo amoroso que um amigo matou o outro por causa da noiva, né? E depois ele veio como filho daquele que ele matou. Ele envenenou ele. Ele veio como filho e a moça como mãe. Você leu o livro? Você lembra? Eu já comecei a ler 2 vezes, eu não consigo, Malu. Aí eu fecho. Aí, é linda a história, e conta lá sobre o espírito sendo preparado para vir como filho daquele que ele matou. Então, é um momento muito lindo, é um momento que a espiritualidade trabalha neles a aceitação. Porque quando o espírito aproxima do pai, do que vai ser o pai, que é aquele que ele matou na encarnação anterior, o pai repele, não quer de jeito nenhum. A espiritualidade tem um trabalho muito grande com ele, para ele aceitar. Então, é o momento do perdão. Aí chega um momento que ele perdoa, né? Ele perdoa e ele aceita vir como pai, aceita o menino, né? Aceita aquele que vai nascer, era o que tinha matado ele na vida anterior. Quem quiser ler o livro para poder entender melhor isso, é Os Missionários da Luz, de André Luiz. Muito bom. E aquela série Sozinho também, né, Malu? Retrata muito isso, né? A Renata aí acho que já assistiu também, né? Então, é uma série que tem no YouTube, tá, gente? Às vezes a gente vai usar alguns videozinhos, são 6 capítulos, mas é só digitar. Sozinho. Tem lá na TV Mundial de Espiritismo também, tem todos os capítulos lá, é bem interessante para a gente entender essa questão de tudo que a gente fala aqui, né? Então, são historinhas aí que eles fizeram, né? E aí retrata do poder da prece, do processo obsessivo, como é que funciona, dessa questão do perdão no momento da reencarnação, né? Então, tem todos esses temas aí que a gente aborda aqui nas nossas aulas de uma forma bem história, digamos assim. É bem interessante, é bem emocionante, na verdade, tá? Então, quem quiser assistir também tá disponível lá na TV Mundial de Espiritismo, tá? Gente, ficou alguma dúvida com relação a essa parte, para a gente ir para a parte final aqui? Que realmente a gente vai entender, né? Por que que uns vêm ricos, outros vêm pobres, outros vêm com mais dificuldade, outros vêm com menos, né? Tá tudo certo? Vou compartilhar de novo, tá? Bom, ele traz aqui pra gente, né, justamente isso, ó. Cadê aqui, ó? Das bem-aventuranças, tá? Mas antes de falar das bem-aventuranças, ele traz aqui pra gente, né? Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo,
Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz. É assim, a gente entende aqui, né? Agora a gente está tendo conhecimento. Mas na hora do pipoco lá, né, que o troço está pegando fogo, ninguém gosta de sofrer, né? Mas por isso que a nossa doutrina, ela consola, né? Que às vezes no momento, às vezes a gente até para, opa, tá, então tá bom, já que é para passar, vamos passar então, né? E aí ele traz, né? Essa certeza dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé, gente, é a resposta. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, tá? Então, é somente através da fé, de a gente acreditar que existe um ser ou uns seres, né, vários seres aí que torcem por nós, que torcem pela nossa evolução, é através da fé, né, ou seja, que a gente tem a certeza que a felicidade não está aqui, né, que a gente tem a certeza que existe um outro lado, né, um lado que a gente não tem a necessidade desse corpo físico. Então é através dessa crença, né, que a fé nada mais é do que isso, você crer que existe algo superior a gente, né, e a gente já viu isso nas aulas anteriores, que a gente vai conseguir entender, às vezes nem entender, mas digamos assim, tolerar, né? Tolerar já é um primeiro sinal, porque lembra, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz pelas suas más inclinações, tá? Então é através da fé que a gente consegue aí, né? Quando a gente vem com esses desafios que a vida nos impõe, né? E a gente lembra que o quê? Que se a gente está com aquele desafio, com aquela dificuldade, não é por acaso, né? Ou é para a gente espiar, hoje a gente viu isso, né? Para a gente passar na pele algo que a gente fez para outra pessoa aí, né? Ou para um grupo de pessoas, ou como missão mesmo, porque de certa forma, às vezes essa dificuldade que a gente passa, né, serve como exemplo para outras pessoas, né? Então, assim, como eu vou me portar diante dessa dificuldade que eu estou passando, né? Será que eu vou ficar só reclamando? Será que se eu ficar reclamando, vai resolver? Né? A gente já viu que o quê? O que é reclamar? Você clamar duas vezes, né? Então, quanto mais você reclamar, lembra lá, né, do Públio, né? Quanto mais ele tende ali ao orgulho, né? Mais a vida dele vai desabando, né? E assim é com a gente também. Tá tudo conectado, tá tudo interagindo, tá tudo em constante movimento, né? Então tudo é energia, né? O meu pensamento é energia, a água que eu bebo é energia, meu corpo é energia, né? O meu espírito também, porque nunca morre, né? Os nossos espíritos, enfim. Então tá tudo conectado. E é através da fé que a gente, digamos assim, tenta levar, né, essas dificuldades, a fim de que a gente realmente evolua aqui nessa encarnação que a gente está, certo? E aí, para a gente finalizar, ele traz aqui a questão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é que deles é o reino dos céus. Tá, gente? Então, a resposta está na nossa fé, tá? Perante as nossas dificuldades, é através da nossa fé que a gente vai saber realmente lidar com esses desafios que a gente tem, tá? E aqui tem algumas sugestões de alguns livros relacionados ao tema de hoje. Olha lá, Maternidade, Paternidade e Vida, Entre a Terra e o Céu. E aqui a Alta de Souza, A Gentil Mensageiro do Amor. Esse aqui eu não conhecia não, Malu. Esse livro aqui não. Nunca li, nem sabia que tinha. Não, Certo, é muito gente? bonito ele.
Alguma, alguma complementação aí, alguma questão, meninas? Renata, a Malu, a Rosinha estava aqui, acho que não está mais. Posso Alguém, contar, gente? posso contar um relato aos meus 5 anos? Por favor, Então, compartilhe. eu lembrei que, como foi dito, né, que a gente, no momento da concepção até os 7, 8 anos, a gente está mais ligado no mundo espiritual. Eu me lembrei de que aos 5 anos, a minha mãe sempre mandava eu ir para a missa com 2 ou 3 filhas das vizinhas, né? Aos 5 anos. E a gente ia. E aí, teve uma manhã que teve um teatro e os jovens que estavam fazendo teatro, né? E era a cena dos 3 pastorzinhos que viram Nossa Senhora na gruta, não é? É isso. E aí, eu estava sentada lá no chão com todas as crianças e acima da cabeça do pessoal do teatro, da cena do teatro, eu vi uma coisa muito luminosa e eu comecei a enxergar, eu acredito que seja a cena real, porque eu via 3 crianças e uma luz muito forte em cima das crianças, né? E embaixo as pessoas normais, como a gente, fazendo teatro. Mas lá em cima eu estava vendo outra coisa, né? Em cima, assim, deles, né? E eu só tinha 5 anos. E aí eu me emocionei toda, eu comecei a chorar, mas eu só tinha 5 anos, não dava para eu falar para ninguém, né? E eu escutava as catequistas, né, falando assim: ah, é manha de criança. Assim, sabe? Só que na minha cabeça, eu ouvi elas falando que eu estava chorando porque eu estava fazendo manha, mas na minha cabeça eu pensava assim, elas não sabem o que eu estou vendo, né? E também eu tinha um pensamento assim, os adultos sempre acham que a gente não sabe nada, mas a gente sabe. Era assim que passava os pensamentos na minha cabeça, sabe? E e eu lembrei disso, e eu via essas coisas, né? Só que depois que passou a idade que a gente está bem conectado com o lado espiritual, eu posso ter me desconectado, mas os meus pensamentos não mudaram, porque eu ainda acreditava que era bem diferente a realidade do que me ensinavam na Igreja Católica, sabe? E eu continuei ainda com aquele pensamento, apesar de não ver mais daquela forma tão bonita, né? As coisas. Era só isso. E justamente a emoção, Renata, a gente atribui também essa questão do magnetismo, né? Porque com certeza eram espíritos ali de muita luz, né? E aí a gente até pode comparar ali, né, o exemplo do Públio com Cristo, né? Por isso ele não conseguia ter reação, né? Porque é algo muito magnetizado, né? E foi provavelmente nessa mesma situação, como são espíritos de luz, né? Espíritos superiores, né? São aí seres com muito magnetismo e tudo mais, né? Muita luz, né? Muita energia do bem, digamos assim. E aí, por isso, essa emoção, né? Isso, a gente Então, só consegue chorar. exatamente. É muito bom. Isso aí, muito bem, gente. Mais alguém quer compartilhar alguma situação que lembra, de repente, da infância, né? Eu não lembro, gente. Acho que tem muita matéria aqui ainda enraigada, que eu não lembro nada da minha infância. Nada mesmo. Tudo certo, então, gente? Ficou alguma dúvida? Rosinha, quer complementar alguma coisa aí da aula? Você que tem a bagagem legal também? Não? Acho que travou a internet ali. Congelou a tela. Não? Então, acho que é isso, gente, por hoje, né? Aula que vem, lembrando que é o nosso encontro fraterno, tá? Acho que o Luciano colocou essa semana lá, mas a gente coloca de novo, né? Para fazer a inscrição.
pessoal Ele comentou colocou aqui no já. começo, Fernanda. Ele Ah, colocou tá. no começo, um tempo, ele falou para todo mundo fazer. Eu não sei quem fez. Eu realmente eu não tinha feito a minha, eu fiz. No tempinho que ele deu aí, eu fiz a Uhum. minha hoje. Todo mundo fazer e todo mundo participar. Esse aí vai ser uma das nossas aulas especiais. Então, Isso mesmo. porque quando a gente falou aqui no começo, né, que tinha na casa, quando a gente estava no curso presencial, a gente tinha 14 aulas teóricas, né, e duas especiais e 3 práticas. A gente não vai ter a prática por conta da pandemia. A especial também fica um pouco complicada. Seria essa, o encontro fraterno. É bom que todo mundo participe para conhecer e para fazer a prática também, né, para fazer a aula especial. E tudo do conforto da nossa casa, gente. Não vamos precisar Isso. sair de casa, tá? Então começa Melhor ainda, né? no sábado à tarde, tá? Vai ter atividade sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, encerra na hora do almoço, tá bom? Gente, só corrigindo aqui uma situação que me colocaram aqui, muito obrigada para quem mandou. A hora que ele fala aqui, né, na questão do porquê a gente esquece, né? Lá no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala assim, ó, o espírito no estado de vigília apenas poderá exprimir pelas formas da linguagem as impressões registradas por seu cérebro material. O estado de vigília, só corrigindo que eu falei que era o momento do sono, é o momento que a gente está acordado, tá bom? Que ele trouxe aqui pra gente nesse livro. Então, só para corrigir a informação que eu passei errado, tá bom? Acho que é isso, né? O sono seria um momento de desdobramento, né? Isso, exatamente. Desdobramento. Na hora que você falou, eu nem percebi, mas realmente é isso mesmo. Mais alguma questão, gente? Só a foto. Ainda bem que a Malu lembra, porque, gente, essa cabecinha que vos fala, olha, eu vou te falar, viu? Então, vamos tirar uma foto para ver se motiva o pessoal lá a participar. Deixa eu só tirar essa meia que tá aparecendo aqui. Então, 1, 2, 3 e... Opa, peraí, gente, que filmou, só um pouquinho. Ai, meu Deus, vamos lá, 1, 2, 3 e... Pronto. Malu, você faz a prece pra gente encerrar, por favor? Sim. Então, vamos nesse instante, envolvidos que já estamos com o mundo dos espíritos, vamos agradecer a eles a companhia nessa aula de hoje. Agradecer a Jesus que nos inspira, que nos dirige, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, aos nossos guardiões. E vamos pedir para que tenhamos uma noite de paz e de tranquilidade, que possamos ter o nosso sono protegido e amparado, e que possamos também, no momento de desdobramento, né, um momento de sonho, visitar os planos superiores, as escolas do além, para firmar mais o nosso aprendizado. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, abençoando a cada um. Graças a Deus, que assim seja. Pessoal, muito obrigada a todos pela conexão, tá? Nos vemos então agora só deixa eu ver aqui que dia que vai ser, dia 26, tá? Dia 26 de setembro. Lembrando que a aula que vem é o encontro fraterno, tudo bem? Então, quem não fez inscrição, faça sua inscrição, participe lá com a gente, tá bom? Fica o convite aí. Fernanda, deixa eu dar só mais um aviso. Na terça-feira, a gente vai postar aqui no link. Nós vamos ter uma palestrante, ela é psicóloga, ela vai falar sobre o Setembro Amarelo, que é, né, o nosso mês, que a gente está fazendo muita campanha contra o suicídio, e a gente tem uma psicóloga que vai falar sobre, vamos falar sobre suicídio, acho que é o tema justamente esse, tá? Convido todo mundo, mas a gente vai postar na terça-feira, a gente coloca o link para todo mundo entrar. Pessoal, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. Um ótimo final de semana aí para todos e uma boa semana também, tá bom? Tchau. Gente, boa noite. Tchau.